Olá, você vai fazer o concurso do TCU. O pessoal me pediu, né, para poder gravar dicas para o TCU. O TCU está autorizado, tem comissão formada. É o concurso, por enquanto, para nível superior, tá, gente? Bom, qual formação? Qualquer formação. Iniciais, quase R$ 22.000. Bom, concurso interessante? Sim, porque quando você faz TCU, você pode concorrer a vários concursos de âmbito estadual e até mesmo, né, concorrer às cortes de contas, que são voltados para análise de contas de municípios. Né? Então, você tem uma gama bastante vasta de concursos para você fazer durante o ano, quando você faz Tribunal de Contas da União. Tá? Então, eu vou gravar duas dicas para vocês. Aliás, a minha primeira dica vai ser atualização do CESP, o que o CESP tem cobrado mais, assim, no seu processo de avaliação. Por quê? Eu dou aula, conforme muita gente sabe, né, Júnior Andrade Viana, há mais de 20 anos para concurso público. E neste processo todo, né, de trabalhar com discursivas para concursos, a gente acaba conhecendo as bancas de trás para frente, frente para trás. E tem aquela questão também, né, no Turma de Redação, que é o curso em que eu atuo, a gente fazer o quê? A cada processo seletivo, se trabalhar com recurso. Pelo recurso em si? Não, porque recurso é muito difícil você ganhar um recurso. Embora o CESP, por exemplo, que é a banca, CESP e Sebrasp, né, que é a banca do Tribunal de Contas, tradicionalmente é o CESP e Sebrasp, o que acontece? O CESP até cede muito a recursos, mas o que eu gosto mesmo na fase recursal é naquela fase da peneira, quando os alunos mandam as suas discursivas para a gente ver se tem possibilidade de recursal, e quase nenhuma tem. E aí o que acontece é que sobram muitas redações que vão virar relatório para a gente dar curso. A gente dá curso, a gente esclarecer para o aluno, né, o que a banca tem cobrado mais, quais são as ciladas, por que ele tem que estar atento, tá? Então, essa é a minha primeira dica, vai ser batida em cima disso. Vou falar sobre algumas questões envolvendo correções atuais. Então, preste bastante atenção que vai te ajudar bastante. Se você quer muito ingressar no Tribunal de Contas, seja da União, às vezes do TCDF, outro Tribunal de Contas que a gente tenha aí vigência, né? Vai sair Tribunal de Contas de Santa Catarina. Aliás, ia sair, o edital foi suspenso. Tribunal de Contas do Amazonas, promessa mais do que certa, não é? Para poder acontecer. E temos aí acontecendo o Tribunal de Contas do TCM de São Paulo, o TCM do Rio está para lançar concurso também. Então, as oportunidades são muitas. Bom, mas vamos lá, vou encontrar aqui uma beirinha, vocês estão vendo aqui um exemplo, daqui a pouco eu vou comentar este exemplo. É o seguinte, vamos falar primeiro sobre as correções atuais do CESP, é a minha primeira dica. A minha segunda dica é o mundo real e o mundo ideal nas provas discursivas. Por quê? Porque o aluno, muitas vezes, ele idealiza muito a discursiva e ele precisa saber da realidade, tá bom? E a realidade não é difícil, a idealização é o pior cenário possível. Vamos lá. As correções atuais. Primeira dica, vamos falar aqui, deixa eu pegar uma canetinha mais escura, vamos falar do... aqui, pretinho mesmo, como se fosse quadro. Vamos falar do CESP, correções atuais, CESP e Sebrasp, tá? Suas últimas correções. Então, o que a banca andou, né, ajustando nas suas últimas correções? Isso aqui, gente, se você for iniciante no concurso, talvez você vai sentir um pouquinho de dificuldade do que eu vou falar, mas guarde esse vídeo, tá? Guarde as dicas, anote, dê um print na tela, é legal. Porque na hora que você estiver um pouquinho mais avançado, você vai sentir falta disso que a Júnia falou para você nesta aula de dicas. Bom, as últimas correções. Você sabe que o CESP divide a sua avaliação em apresentação, né? Em conteúdo e em microestrutura. A apresentação e conteúdo compreendem a correção de macroestrutura da banca. A apresentação, o que a banca olha aqui? Letra, margem, parágrafo, não é isso? Sim. Letra, muita gente confunde legibilidade com caligrafia, não é. Legibilidade é a capacidade do seu texto estar escrito de forma clara, de fácil compreensão. O que o pessoal perde, eu vou falar para vocês, não é por causa da letra feia, não. Letra feia é falta de caligrafia, é outra história, isso não entra na avaliação. Por exemplo, eu reparei que nas últimas provas que a banca andou corrigindo, posso falar para vocês, provas de 2020, principalmente, TJPA, TJPR, Cefaz de Alagoas, né? O que ela cobrou bastante dos alunos? Por exemplo, o aluno vai escrever a prova de tribunal. E aí ele viu que colocou com T minúsculo, ele não queria colocar, não é? Com T minúsculo, então ele vem aqui e força a barra.
Aí ele fica forçando isso aqui. O que aconteceu? Eu percebi que alguns examinadores, veja que não é unânime, existe uma certa discricionariedade. Alguns examinadores, o que eles fizeram? Ou tiraram nota em micro, que é a parte de grafia, aqui micro são três sequências, né, analíticas da gramática, ou tiraram nota aqui, o que consumiu em algumas provas, em torno de 0,043 pontos, porque isso aqui é uma fórmula de decréscimo, não existe uma pontuação certa para isso aqui não. Pega-se a nota total, né, joga-se na fórmula o total de linhas, mais a quantidade de erros gramaticais, e você fica sabendo mais ou menos quanto aluno perdeu. Então teve examinador que tirou apenas isso aqui, mas teve examinador que tirou nota de apresentação. Ou seja, teve aluno que perdeu até meio ponto. Cuidado que não é a mesma coisa. Aqui não tem nem um décimo. Aqui tem meio ponto. E foi triste, por quê? Por simplesmente ter forçado a letra. Ah, mas pode ter essa variação num concurso? Gente, a gente não tem como questionar a banca sobre isso agora, a menos que vocês se reúnam com o Ministério Público, formulem uma documentação. O concurso ainda não tem uma regulamentação muito clara, tá? Então, é o que eu tô falando, saiam do mundo ideal, entrem para o mundo real. O que você faz? Evite o erro. Errou um risco e reescreva corretamente aqui. Júnior, misturo letra de forma, letra palito, letra palito, letra cursiva, não tem problema nenhum não, tá? Faça a letra que você tiver de fazer. Aliás, na hora da prova, tem esse negócio, né? O aluno fica tão preocupado com a letra, às vezes ele quer fazer um curso que se examine a letra dele. A gente faz isso com o professor. Mas, sinceramente falando, querido, na hora que você, né, minha amiga, na hora que você for fazer sua discursiva, a sua tensão é tão grande que seu braço relaxa para o campo, vamos dizer assim, para aquele campo de sistematização em que sua letra saia com mais conforto para você e não para o examinador. Tá? Cai tudo por água abaixo. Aquela caligrafia que você insistiu em fazer, se você não fez na infância, agora não resolve. Mas a minha letra é feia. Não, olha, confia nos professores de português. Você não é barrado no concurso por causa da sua letra, não. É muito difícil. O professor de português tem uma tarefa tipo a do farmacêutico. Isso ele faz. O que ele não gosta? Texto mal estruturado. Tá? Não vou chegar aí. Além da tua letra, margem. O que a banca andou arrebentando em relação às margens? No concurso de 2005 do TCU, eu lembro que, vamos supor que aqui está a folha, né? A folha definitiva. Aluno vinha escrevendo, chegando, parava aqui sem ponto final nem nada. Escrevia, parava por aqui, depois escrevia e ia lá no finalzinho. Então ficava esse buraquinho aqui na margem, antes da margem direita. Aí o examinador naquele concurso TCU 2015, o que ele fez? Ele tirou ponto por falta de cumprimento, falta de chegar, fechar a margem, tá? A banca em 2020, curiosamente, não andou tirando pontos por isso. O que ela fez? Ela andou tirando ponto quando o aluno, ao escrever, faz isso aqui. Ó, passa um pouquinho, aquele pouquinho que você acha, eu vou apertar minha letrinha, vai caber. Não faça isso. Ela tirou ponto mesmo, tá? Eu lembro que na correção do TJPA, por exemplo, no início do ano, foi uma leva de situações que eu tinha que falar, ó, não cabe recurso, não cabe recurso. E o aluno ficava chateado. Ela falou, não cabe recurso, porque a banca não vai ceder. Ela vai ver que você extrapolou. Então eu vou recorrer de quê? Tá bom? Então, atenção. Então, margem, parágrafo. O que a banca tá pegando no teu pé por causa de parágrafo? Gente, vamos supor que você tem, eu vou pegar o TCE de Minas, tá? Já tem um tempinho que passou, mas é um dos últimos concursos de cortes, né? De contas. TCE de Minas, uma das provas, eu veio vários cargos, 2 questões por cargo. Uma parte das provas tinha apenas 2 itens, item A e item B. E o espaço era tipo umas 50, 60 linhas, mais ou menos. O item A, por exemplo, em uma das provas pedia, olha só que pedia a competência privativa, as competências privativas do TCU mesmo, tá? Apesar de concurso ser TCE, mas você tem que estudar a competência do TCU. E a banca pediu para o candidato descrever as competências privativas do TCU. Bom, são em número de 13. Isso dá um parágrafo enorme. O que as pessoas normalmente fazem? Elas pegam
esse parágrafo aqui e dividem em duas partes. Por quê? Porque vão pegar material antigo da gente. Havia uma época que a banca gostava que você organizava os parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. Hoje não. Ela pede para você manter o assunto nuclear em um parágrafo só. Então, se você fragmentou, naturalmente teve problema em apresentação. Tá bom? Então, chama atenção para esse detalhe. Tá? Se fragmentou, teve probleminha aqui em apresentação. A gente notou que, infelizmente, a partir deste concurso aqui, a banca começou a ficar chatinha com isso. Isso muda, tá, gente? De tempos em tempos. Por isso que eu sempre gravo dicas atualizando meus vídeos. Se você pegar um vídeo antigo da Júnia, naturalmente você vai ver recomendação para fragmentar. 2020, não fragmente. Evite. A menos que você tenha dois comandos aqui, competências privativas do TCU e do TCE, por exemplo, entendeu? Aí você pode dividir, porque esse E indica que há dois assuntos aqui embutidos em um só item, tá bom? Agora vamos falar sobre isso aqui. Detalhe, apresentação, gente, não é só letra, margem, parágrafo, é também estrutura do texto. Tem que saber escrever bem, tá bom? Tem que saber escrever bem. Conteúdo. Agora sim eu vou falar do mundo real e do mundo ideal, né? Conteúdo versus estrutura também, porque vocês terão peças técnicas. Vou apagar aqui, tá? Então vamos lá, o universo das peças ou das questões, pode ser também. Peças de natureza técnica. Existe na cabeça do aluno um sonho de que ele tem que reproduzir uma peça tal qual um auditor talvez faria, porém uma peça minhonzinha, né? Então vem na cabeça dele aquela peça fragmentada. Gente, esta peça fragmentada, ela só acontece no concurso do TC-DF. Por quê? Porque naquele concurso, a banca, a própria instituição, ela quis que o concurso fosse assim, fosse baseado no manual de redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tá bom? Tirando o pessoal do TCDF, o resto da galera é texto normal, é como se fosse uma dissertação, tá? É praticamente isso, a menos que a banca mude de ideia, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando, ó. Vou voltar aqui, vou apagar aqui só para você ver. Você tá vendo aqui uma discursiva, foi para o concurso final de 2019, concurso do Ministério Público de Contas do Pará, né? Naturalmente aí vinculado, vamos dizer assim, à base de apoio do TCE do Pará. E o que aconteceu? Olha, uma aluna, que a nota do meu aluno, em apresentação impecável, 5 pontos, né? Um dos meus alunos, total em todos os itens, e você vai ver que não tem fragmentação, tá? Aqui tá fragmentado aqui no meio, porque eu tive que printar para colar isso aqui. Então, fica um pouquinho bagunçado, né? O professor de português não é perfeito em tudo. O que acontece? Aquilo que a gente chama de a parte introdutória do parecer nada mais é do que uma apresentação da sua peça técnica, do seu parecer, da sua nota técnica, do seu relatório, tá? Isso aqui é uma apresentação do problema que está sendo apresentado a você no estudo de caso, tá bom? Quando você tem, não é? Às vezes os alunos nem começam por isso aqui quando se fala sobre competência, então você já vai direto ao assunto, que a competência é o marco zero da discursiva. E depois você tem cada item tratado num parágrafo, tá? Aqui o item 2.1, na verdade, ele tratou aqui, né? E foi tratando cada item num parágrafo, de forma integral, olha só. Passou o TCE de Minas, quando a gente viu a lambada, né? Eu falei, gente, não vai dar mais para ficar fragmentando parágrafo, não. Faça um parágrafo só para cada item. Foi a dica que eu dei, né? Por isso que os meus alunos sempre saem na frente com as melhores notas. Por conta de quê? Porque a gente acompanha, não existe milagre. Não é que o professor é brilhante, não existe milagre, existe acompanhamento. E cada concurso é um procedimento, às vezes, diferente. Por quê? Porque, é que eu falo para vocês, as bancas mudam muito de postura praticamente a cada ano. Então, se você vai fazer fez um preparatório para o TCU no ano de 2020, o máximo tem que ficar atento para ver o que aconteceu na última correção, tá? Que acompanha para você ter uma noção do que pode acontecer. E tem que escrever bem, tá bom? Você vai ver que aqui, conforme eu falei para vocês, ó, a banca cobre estrutura textual. Então não fique esperando que tem que escrever, não é, relatório, fundamentação, parecer, ou seja, aquela estrutura segmentada. No CESP isso não vai acontecer. Texto simples, tá? É até muito arriscado você ficar segmentando aquela estrutura.
tá? Como a gente vê por aí. Até porque não existe uma redação oficial para o parecer. O que existe são redações oficiais de determinadas instituições, quando essas instituições em edital vão exigir isso. Foi o caso que eu dei como exemplo do TCDF, tá? E por fim, a minha última dica, né, sobre o mundo real e o mundo ideal, gente, os enunciados. Eita, enunciados do Sebrasp. Vejam só, eu vou citar dois concursos, tá? Um que eu acabei de mencionar, TCE Minas, salvo engano aconteceu em 2018, e o concurso da Cefaz de Alagoas, que aconteceu em 2020. Os professores de conhecimento específico, eles ficam para morrer com os enunciados do Sebrasp. Mas eles ficam para morrer com os enunciados. Por quê? Por exemplo, neste concurso, em um dos itens do cargo mais concorrido, desse TCE, a banca criou palavras que na Constituição não tinha, não havia. Né? Era o artigo 70 da Constituição que vai falar sobre a fiscalização. E a banca pede objetivos e finalidades da fiscalização financeira, orçamentária, etc. Só que em nenhuma lei você tem objetivos e finalidades dessa fiscalização. O artigo 70, a qual a questão fazia referência, só fala sobre abrangência e princípios. E os alunos ficaram bilolados na hora da prova. Aí o que eu coloco? Onde é que eu encaixo? Gente, é o chamado mundo real. E volto, vou colocar aqui mais um exemplo. E alguns professores criticaram esse enunciado, falaram, poxa, o CESP elaborando a questão mal pra caramba, eu fico penalizado aí em relação a esses alunos que fazem discursivas, alunos sofrem mesmo, professores de conhecimento específico falando. Na prova da Cefaz Alagoas, por exemplo, o cargo 2, que era o cargo de auditor fiscal, né, da área tributária mesmo, auditor fiscal, questão número 1, né, o primeiro item falava sobre, era o fato gerador. E a banca fazia uma pequena confusão no seu enunciado em relação à questão da entrada e da saída de mercadorias. Estava ligada a ICMS. Eu lembro que alguns professores de direito tributário, de legislação tributária, escreveram longos textos assim, descendo o pau no CESP. Pois é, gente, vamos lá. Então vamos para a realidade, tá? O que é a realidade? Você vai encontrar esses desafios na hora da prova? Sim. Só que você vai, mesmo assim, você precisa saber se expressar. Mesmo na escuridão. Porque isso aqui, a banca, ela não tá nem aí para a expressão que ela usa. Ela quer saber o que você sabe e como que você ajusta isso. É mais ou menos aquela situação em que aparece uma pessoa, por exemplo, tá lá um telejornal passando e se convida uma pessoa do direito do consumidor para tratar daquele assunto. E aí vem uma pergunta por WhatsApp, né, ou pelo sistema, pelo call center daquele jornal, e aquela pessoa quer saber, um cidadão comum que não entende direito, ele faz uma pergunta e ele usa expressões que não são próprias, mas aquele especialista em direito do consumidor pega aquela expressão e transforma em algo mais técnico, mas vai explicar com clareza. É isso que você vai fazer. E é claro que isso demanda curso de redação, tá? Por que eu falo isso para vocês? Como eu disse para vocês, eu ia provar, né? Por exemplo, enquanto os professores de conhecimento específico estavam se escabelando pelo mundo ideal e também deixando seus alunos, não criticando os colegas, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que os alunos, eles entram nessa pilha, e não pode entrar nessa pilha porque você não tem saída. No próximo concurso vai ser assim. A banca vai deixar você encurralado. E você tem que saber escrever, não importa o que a banca esteja te perguntando. Eu vou provar para você tudo isso que eu tô falando. Ó, vou abrir aqui meu e-mail. Olha, isso aqui é a época do recurso da Cefaz AL. Aconteceu dia 16 de março, né? Vocês vão ver os alunos pedindo recurso, tá? Alunos nossos. Eles, ó, esse aqui, ó, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela ótima preparação que você faz a AL. Nunca imaginei que ganharia confiança para fazer um concurso de alto nível,
não tendo discursiva? É porque não é difícil não, tá? Olha só em que posição. Ele ficou na posição 40 e havia 48 vagas, ou seja, os alunos estavam pedindo recursos, os meus alunos, para se posicionar melhor, mesmo estando bem aprovados. Por quê? Eles deram conta, eles nem perceberam o automatismo para escrever era tão grande que eles nem perceberam se a banca estava perguntando alguma coisa dentro de uma terminologia válida ou não. Eles saíram escrevendo. Tá vendo? Olha só, não é um só. Vou mostrar mais aqui. Eu vou puxar meu e-mail pro próximo. Tá meio cortadinho esse no vídeo porque não coube tudo aqui na tela. Às vezes, ó, esse aqui ficou em 22º lugar, né? Mas ele, ó, estou dentro das 48 vagas, né? Estou tentando algum recurso para melhorar a nota. Gente, e foi direto, não foi só ele, foram vários alunos. Então eu poderia passar aqui falando de vários, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem mais uma, né? Em que ela quer ficar, considerando apenas a prova objetiva, só para buscar os 10 primeiros. Mas perdi pontos e na discursiva fiquei em 25º, mas veja que ela, né, está no concurso. Esse aqui ficou um pouquinho fora, minto. Esse aqui estava no cargo que contemplava 20 vagas. Mas se eu for mostrando os alunos de um modo geral, passando no e-mail, você vai ver que o que aconteceu foi isso. Muitos alunos conseguiram escrever, tá? E mesmo aqui, sou eu falando com a atendente, perdão. Mas tem mais por aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso é uma ocorrência geral. Você tem que criar um certo automatismo para você produzir, tá? Tá certo? Por quê, gente? Porque quando a banca joga vocês para o mundo ideal, vocês vão ver que a discursiva não é difícil, não é difícil. Por exemplo, tem sido uma máxima do CESP cobrar competência. Você tem que saber competência na ponta da língua para você fazer. Às vezes os alunos questionam, para estar cobrando competência sendo que já falou, o CESP é repetitivo, você vai ver que sim, tá? Por exemplo, quando a banca fala isso aqui, ó, viabilidade de instauração de auditoria a partir de denúncia anônima. Quem estudou a lei orgânica dos seus tribunais de contas, né, sabe, por exemplo, que o Tribunal de Contas não aceita denúncia anônima, bom, pelo menos a maioria dos regimentos que eu conheço. Mas quando a banca diz isso aqui para você, você tem que escrever sobre isso, deixar claro por que não aceita, e se tiver alguma exceção, você tem que trazer essa exceção. Tá vendo? É o chamado desdobramento da questão. Ah, mas ela não pediu isso. Pois é, mas meu aluno sabe que tem que fazer. Entenderam? Então, existem situações de desdobramento que vocês são obrigados a fazer para a questão ficar um pouco mais completa, tá? E aí, no final, ó, tinha proposta de voto pelo TCE-PA a respeito das contas de convênio, né? Das contas do convênio, que havia um estudo de caso antes. Enfim, sempre o CESP cobra nesse sentido, ó, é a origem, é sempre assim, essa estrutura aqui. Né? Uma origem, ou seja, um conceito, depois você tem os efeitos, né? E depois você tem as soluções. É sempre essa mesma estrutura, que ela vai perguntar com diferentes linguagens, mas sempre a mesma coisa, tá bom? Bom, gente, se vocês gostaram, né, para quem perguntou, para as pessoas que querem estudar para discursivos, então eu vou dar uma notícia boa, período de quarentena, presente para vocês, presente mesmo, depois não será assim mesmo. O que a gente tem? A gente vai, aqui no Turma de Redação, você vai encontrar como turmaderedacão.com.br, durante o mês de maio, vocês vão pagar o curso com 25% de desconto. Pode dividir em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes, aqui incide um jurinho, não é? Mas tudo tranquilo. E o que você vai encontrar? O mais importante, tá? Você vai encontrar 10 discursivos para você treinar. Por quê? Para ocupar realmente o seu período de quarentena. 5 questões, aquelas questões mais curtas, e 5 peças de natureza técnica. Não tem nenhum curso desse tamanho, não tem mesmo, tá bom? Então a gente vai trazer para vocês. Teoria completa acerca das exigências de estrutura, né, do CESP para suas provas mais recentes, aqui é um pouco mais detalhado. Comentários sobre as últimas discursivas, exemplos comentados, né, que é o que interessa realmente, tá? E eu sempre deixo para o meu aluno, porque eu sei que meu aluno vai tirar nota alta na discursiva, mas eu preciso que ele passe na objetiva, eu deixo o português como bônus. Então aqui tem muitas provas, coloco prova até de 2018, tem mais ou menos 30 provas comentadas do CESP e uma ênfase bastante extensa aqui em interpretação de texto, que é o que arrebenta, tá? O curso vai até o dia da aplicação da prova. A gente deixa uma data preliminar, que o sistema lá do site exige, mas a gente vai
sempre renovando para que você possa ter acesso ao seu material até a data da prova, tá bom? Beijo grande para você. Gostou? Entre em contato, né, conosco. Nós temos o app que é aqui o WhatsApp, que é o DDD 32 988 67661. Funciona, gente, horário comercial, dias comerciais, né? Mas nós temos também o e-mail do curso, tá? Que é o atendimento turma de redacão, tudo junto, @gmail.com, tá bom? Beijão pra vocês, boa temporada de estudo, cuidem-se, cuidem dos familiares de vocês, dos amigos de vocês, tá?